A floresta se estendia em silêncio absoluto, como se escondesse segredos antigos sob cada tronco e folha caída. 4 amigos carregavam mochilas pesadas, rindo e conversando, tentando afastar a sensação de isolamento que aumentava a cada passo. Montaram o acampamento em uma clareira cercada por árvores altas, de troncos retorcidos que pareciam espiar cada movimento. A terra estava úmida, e o ar carregava um cheiro intenso de musgo e folhas em decomposição. O vento sussurrava entre as copas, criando sombras que se moviam de maneira estranha, quase como se a floresta tivesse consciência. Enquanto armavam as barracas, o céu se tornava gradualmente mais escuro. A luz do sol se filtrava timidamente pelas folhagens, lançando manchas irregulares no chão coberto de folhas. A fogueira, acesa com esforço, lançava reflexos quentes sobre os rostos tensos dos amigos. Júlia olhou ao redor, e a expressão de fascínio misturada com medo era evidente. Ela comentou sobre antigas lendas da região, tribos que desapareceram sem deixar vestígios, rituais realizados em círculos de pedra e histórias de viajantes que nunca mais retornaram. O grupo riu, tentando ignorar a inquietação que crescia silenciosa. Quando a noite caiu, o clima mudou de maneira quase imperceptível. O riso deu lugar a olhares desconfiados. Não havia som de animais noturnos, nenhum grilo, nenhum canto distante. Apenas o farfalhar ocasional das árvores, que parecia mais próximo do que deveria. Cada sombra parecia se alongar, se aproximar, observando-os. O ar se tornou pesado, comprimindo o peito de cada um, e a sensação de serem vigiados tornou-se palpável. Sentados ao redor da fogueira, o grupo sentiu o peso da solidão da floresta. Pequenas falhas na luz do fogo criavam formas que lembravam figuras humanas, imóveis silenciosas, entre as árvores. Cada movimento de galho ou folha era interpretado como a presença de algo que não deveria estar ali. Júlia, tentando manter a calma, contou histórias sobre a tribo esquecida, sobre como acreditavam que a floresta guardava as almas daqueles que violassem seu território. O som do vento parecia responder, como se a própria floresta sussurrasse em protesto. À medida que a noite avançava, o silêncio se tornou quase tangível. O cheiro de terra molhada misturava-se a uma fragrância estranha, indefinida, como ferro e resina queimada. Cada amigo sentia um arrepio subir pela espinha sem motivo aparente, e a clareira, que antes parecia acolhedora, transformava-se em um espaço hostil, cercado por sombras que se contorciam entre os troncos. O grupo percebeu, juntos, que a floresta não era apenas um cenário para a aventura, era viva de uma forma silenciosa, densa, e observava. A noite mal começara, e a sensação de que algo se aproximava, invisível e paciente, pairava no ar, como uma promessa de que o fim de semana seria diferente de tudo que já haviam imaginado. A madrugada caiu pesada sobre a clareira. O vento parecia ter sumido, e a floresta mergulhara em um silêncio absoluto, quase sufocante. Lucas acordou com uma sensação estranha. Algo se movia ao redor da barraca. Ele ficou imóvel, os ouvidos atentos, tentando distinguir qualquer som. Cada pequeno estalo de galho ou folha caindo parecia amplificado, um prenúncio de que não estavam sozinhos. Ele abriu o zíper da barraca com cuidado, deixando escapar apenas o suficiente para espiar o exterior. A fogueira se transformará em brasas vermelhas, pulsando fracamente, lançando sombras tremeluzentes sobre a clareira. Nas bordas da visão, Lucas jurou ver figuras imóveis entre os troncos. Não eram apenas sombras, corpos magros, pálidos, que se mantinham em silêncio, observando cada movimento do grupo. Seus olhos refletiam uma luz estranha, vazia, quase hipnótica. O medo cresceu quando percebeu que as figuras não se moviam como animais ou pessoas comuns. Cada passo que ele tentava dar parecia ser seguido. Cada respiração pesada parecia ecoar em resposta ao silêncio da floresta. Ele sacudiu os amigos, despertando-os aos poucos. No início, ninguém acreditou, achando que o cansaço criava ilusões. Mas quando olharam para os troncos próximos, viram o mesmo, seres pálidos, imóveis, que desapareceram assim que foram percebidos, como se a própria escuridão os engolisse. O grupo tentou racionalizar. O cansaço, a noite, a imaginação. Mas havia algo naquelas figuras que transbordava uma presença que não podia ser ignorada. A floresta não era apenas escura, era consciente. Cada árvore, cada galho, parecia participar do silêncio, como se respirasse junto com eles.
O ar tornou-se denso, quase impossível de puxar, carregando uma sensação de perigo iminente, como se algo se preparasse para agir. Enquanto tentavam manter a calma, uma brisa gelada percorreu a clareira, passando pelo corpo de cada um. Não vinha de fora, mas parecia surgir do interior da floresta, carregando um odor estranho, metálico, que lembrava fel misturado à terra úmida. As figuras, antes apenas observadoras, deram um passo à frente, revelando a forma de seus corpos altos, magros demais, quase translúcidos. Um movimento sutil, suficiente para despertar o pânico, mas ainda silencioso, controlado. A noite se tornou ainda mais longa e opressiva. Cada barulho que a floresta produzia, cada sombra que dançava no alcance da fogueira, parecia amplificado pelo medo que crescia no peito dos amigos. Eles perceberam que não estavam apenas sendo observados, estavam sendo escolhidos, estudados. A floresta parecia brincar com eles, envolvendo cada passo, cada respiração, em uma tensão crescente, como se estivesse testando seus limites antes de revelar seu verdadeiro horror. O primeiro sinal havia surgido, mas ninguém sabia ainda a extensão do perigo. O que a floresta escondia não eram apenas figuras estranhas, mas uma presença antiga e paciente, que aguardava o momento certo para revelar-se completamente e transformar a noite em algo impossível de escapar. O amanhecer trouxe apenas uma falsa sensação de alívio. A floresta, que de dia parecia menos ameaçadora, agora se mostrava ainda mais densa e sufocante. Cada árvore ergue-se como uma sentinela silenciosa, seus troncos cobertos por musgo e símbolos estranhos que pareciam pulsar a luz fraca do sol filtrada pelas copas. O chão estava encharcado, tornando cada passo lento e pesado. O silêncio ainda reinava, mas agora carregava uma tensão palpável, como se a própria floresta contivesse a respiração. Os amigos decidiram seguir uma trilha, tentando se afastar da clareira e do terror da noite anterior. Quanto mais avançavam, mais símbolos surgiam entalhados nos troncos. Círculos, espirais, figuras humanoides com braços erguidos. Alguns desenhos pareciam vivos, como se movessem quando não estavam olhando diretamente. O vento frio passava pelos galhos e o sussurro das folhas parecia formar palavras distantes, incompreensíveis, mas carregadas de ameaça. Finalmente, chegaram a uma clareira maior. O que encontraram ali congelou-lhes a respiração. Pedras grandes estavam dispostas em círculo, cobertas por musgo e limo antigo. No centro, restos de ossos envelhecidos, pequenos artefatos de madeira e penas formavam um altar antigo. Júlia, conhecedora das lendas locais, reconheceu imediatamente o lugar como um ponto sagrado de uma tribo desaparecida há séculos. Histórias falavam de rituais realizados para manter criaturas da floresta adormecidas, forças que deveriam permanecer esquecidas. Enquanto tentavam absorver a cena, um vento gelado percorreu a clareira, carregando folhas e poeira em redemoinhos lentos e silenciosos. As árvores ao redor pareciam se curvar, criando um espaço apertado, quase claustrofóbico. A sensação de perigo tornou-se tangível. E então, surgiram novamente as figuras pálidas da noite anterior. Desta vez, não se ocultavam. Caminhavam lentamente em direção ao grupo, seus passos imperceptíveis, mas o ar parecia vibrar com a presença delas. Os amigos tentaram recuar, mas o solo parecia resistir a cada movimento, como se a clareira estivesse viva, prendendo-os. A tensão cresceu com o ritmo de seus corações, cada batida um lembrete do perigo iminente. O líder das figuras, uma sombra maior e mais intensa, surgiu entre os troncos. Sua presença irradiava uma autoridade silenciosa, como se fosse o guardião da clareira e de todos os segredos que ela escondia. O grupo percebeu que havia invadido um território proibido. A floresta, os símbolos, as figuras, tudo conspirava para manter aquele espaço sagrado intocado. O medo, agora, não era apenas pelo desconhecido, era pelo que a própria floresta iria exigir. Cada segundo que passava, a clareira se transformava, tornando-se mais opressiva, mais viva, e o grupo sentiu, com clareza aterradora, que haviam se tornado parte de um jogo antigo, onde a sobrevivência não era garantida. As figuras continuaram a se aproximar, e os amigos compreenderam que a tribo esquecida não dormia mais. A floresta inteira estava acordando, e eles seriam os próximos a experimentar o verdadeiro peso de seu antigo ritual. O medo havia se enraizado em cada músculo do corpo dos amigos.
Assim que perceberam que estavam sendo cercados, a floresta pareceu mudar de forma, distorcendo os caminhos, tornando cada árvore e cada sombra um obstáculo. O chão coberto de folhas molhadas dificultava a corrida, e cada passo produzia um eco abafado, como se a floresta estivesse registrando cada movimento deles. Atrás deles, os passos das figuras pálidas tornavam-se mais audíveis. Não havia correria frenética, mas um ritmo constante e ameaçador, acompanhado de sussurros indistintos que se misturavam ao vento. Cada som parecia atravessar os ossos, despertando medos primitivos. Quando olhavam para trás, quase nunca viam algo concreto, apenas sombras que se moviam com velocidade inumana entre os troncos. Renato tropeçou em uma raiz exposta e caiu no chão úmido. Antes que os outros pudessem ajudá-lo, as figuras já estavam sobre ele. Ele não gritou. A escuridão ao redor parecia engolir sua forma, desaparecendo em um instante, deixando apenas o silêncio e o vazio em seu lugar. Júlia, Lucas e os demais não tiveram escolha senão continuar correndo, sentindo a floresta inteira como se estivesse caçando-os, empurrando-os cada vez mais fundo no seu labirinto natural. A trilha que conheciam desaparecia à medida que avançavam. Cada árvore parecia deslocar-se levemente, cada galho parecia se prolongar para bloquear o caminho. O vento soprava de direções inesperadas, carregando aromas estranhos de terra úmida, musgo e algo mais metálico, indefinível. Os sussurros tornaram-se cânticos, palavras antigas e incompreensíveis, mas carregadas de uma autoridade ancestral. As figuras se tornaram mais visíveis à luz fraca que escapava do céu encoberto. Seus corpos eram altos e desproporcionais, braços longos quase arrastando no chão, pele rachada e pálida, como se a própria madeira da floresta tivesse ganhado forma humana. Seus olhos eram abismos negros que sugavam a atenção de quem os encarava. Moviam-se com rapidez e precisão sobrenaturais, contornando obstáculos sem esforço. A exaustão começou a dominar o grupo. Cada respiração parecia rasgar os pulmões. Cada batida do coração fazia com que o medo aumentasse, como se amplificado pela própria floresta. O barulho de folhas sendo esmagadas sob pés invisíveis, os sussurros e o arrastar de corpos etéreos faziam o ar vibrar com tensão. Não havia saída visível, apenas caminhos que se fechavam e voltavam a se abrir para levar o grupo cada vez mais perto do desconhecido. O desespero atingiu seu ápice quando perceberam que a clareira do acampamento estava próxima, mas agora irreconhecível. As árvores se erguiam mais altas, os troncos formavam barreiras naturais, o solo tornava-se lamacento e traiçoeiro. A sensação de serem observados aumentava a cada instante. Eles não corriam apenas para sobreviver, mas para escapar de algo que não pertencia a este mundo, algo que não esquecia, não perdoava e não deixaria passar. A floresta tinha despertado e a caçada havia começado. O silêncio era apenas uma armadilha, o espaço aberto, uma ilusão. Cada sombra era ameaça, cada barulho, um presságio. E eles sabiam que, em algum momento, o destino da tribo esquecida exigiria o que lhes era devido. Exaustos, trêmulos, com o coração martelando, os amigos finalmente avistaram o acampamento. Mas nada mais parecia familiar. As barracas estavam destruídas, rasgadas, espalhadas pelo chão, e no centro da clareira havia agora um círculo de pedras que não estivera ali antes. Símbolos vermelhos, queimados na pedra e brilhando como brasas, formavam padrões antigos, carregados de energia. As criaturas se reuniram ao redor do círculo, imóveis, observando com uma paciência que fazia o ar vibrar de tensão. Então, uma presença maior surgiu entre elas. Era o líder da tribo esquecida. Seu corpo estava coberto de marcas tribais, cicatrizes antigas e chifres de osso curvando-se para cima na cabeça. Seus olhos vermelhos profundos iluminavam a escuridão da clareira, e em suas mãos, um cajado feito de ossos e raízes parecia pulsar com força própria. Ele ergueu o cajado. O chão tremeu levemente sob os pés dos amigos, e uma sensação de poder antigo e cruel se espalhou pelo ar. Vozes distantes, invisíveis, começaram a ecoar pela floresta, milhares de sussurros se transformando em gritos e cânticos ancestrais, vindos de lugares que nenhum ouvido humano poderia localizar. A luz da clareira tornou-se fantasmagórica, tingindo as árvores e as pedras com cores que não existiam no mundo real. Os amigos sentiram que a terra e o ar ao redor pulsavam, cada respiração se tornando difícil, pesada, como se algo tentasse puxar suas almas para o círculo de pedras.
O líder começou a caminhar lentamente, e com cada passo, as figuras pálidas se aproximavam, cercando o grupo, reduzindo a chance de fuga. O silêncio que se seguiu, antes de cada ação, era opressor. Cada olhar que cruzava o dos amigos parecia congelar o sangue em suas veias. O líder ergueu o cajado mais alto e o círculo de símbolos brilhou intensamente, projetando sombras dançantes que lembravam mãos, rostos, figuras se contorcendo de dor. Sem perceber, os amigos foram forçados a entrar no círculo, como se a própria clareira os conduzissem. Cada passo era pesado, os pés afundando na terra úmida e fria. Eles tentaram resistir, mas a força que emanava do círculo e das criaturas era irresistível. Cada movimento parecia determinado, como se o destino estivesse selado desde o início. O líder então entoou palavras em uma língua antiga e esquecida, e o vento trouxe uma sensação de vazio absoluto. O chão tremeu violentamente, e o círculo tornou-se uma prisão invisível. Cada um dos amigos sentia um frio penetrante subir pelos ossos, uma energia que parecia devorar sua força de vontade. O último que perceberam foi que o próprio ambiente parecia sugar a vida deles. A floresta ao redor desapareceu em sombras, figuras deformadas, como se tivesse se tornado extensão da tribo esquecida. O ar parecia palpitar com a dor daqueles que haviam sido levados antes, e os gritos de Renato, desaparecido horas atrás, ecoaram dentro da mente de todos. Quando tudo ficou em silêncio, a clareira parecia vazia novamente. Mas os símbolos ainda brilhavam levemente, pulsando com a energia de um ritual contínuo. O destino dos amigos estava selado. Eles haviam se tornado parte da tribo esquecida, condenados a vagar na floresta, invisíveis para o mundo exterior, mantendo vivo o ciclo do ritual que há séculos alimentava o poder das figuras pálidas. E assim, a floresta permaneceu silenciosa novamente, mas mais densa, mais antiga e mais vigilante do que nunca. Quem passasse por aquelas trilhas podia sentir a presença deles, as almas perdidas, observando, esperando, mantendo vivo o terror do acampamento que jamais deveria ter sido invadido. Se você achou que tinha visto tudo, saiba que o terror não acaba aqui. A floresta guarda segredos que ninguém ousou revelar, e histórias que esperam por quem se atreve a ouvir. Se você quer continuar descobrindo mistérios sombrios, sentir o frio da adrenalina subir pela espinha, não saia daí. A próxima história está prestes a começar, e ela promete ser ainda mais assustadora. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum momento do próximo pesadelo. Prepare-se, porque o medo está apenas começando. O grupo de 3 amigos avançava pela trilha estreita, cercada por árvores tão altas e densas que a luz da lua mal conseguia penetrar. O solo estava úmido e irregular, coberto por folhas e raízes expostas que ameaçavam fazê-los tropeçar a cada passo. O ar carregado tinha um cheiro de terra molhada misturado a musgo antigo, como se a floresta estivesse respirando junto com eles, silenciosa, mas atenta. Cada estalo de galho fazia com que olhassem ao redor, tensos, sentindo que não estavam sozinhos. Enquanto caminhavam, conversas leves se misturavam a risadas nervosas, uma tentativa de afastar a sensação crescente de isolamento. Mas o silêncio, profundo e incomum, era constante entre esses momentos e parecia pressioná-los, tornando o ar mais pesado a cada passo. Nenhum som de pássaros, nenhum farfalhar distante de animais, apenas o sussurro do vento nas copas e o rende de suas próprias botas sobre as folhas. Quando finalmente avistaram uma clareira, o grupo respirou aliviado, mas a sensação de segurança durou pouco. O espaço aberto era pequeno, cercado por árvores e torcidas cujas sombras dançavam com a luz da lua. O chão estava encharcado, e pequenas poças refletiam o brilho pálido da noite, criando imagens distorcidas que pareciam se mover com a própria floresta. Montar as barracas tornou-se um ato meticuloso, pois cada ruído parecia ecoar, ampliando o menor som. À medida que a noite avançava, a escuridão parecia ganhar densidade. As lanternas iluminavam apenas alguns metros, deixando o restante do acampamento envolto em sombras profundas, densas e quase palpáveis. A floresta, que durante o dia se mostrava acolhedora, agora exalava uma presença silenciosa, como se estivesse observando cada movimento, cada gesto, aguardando que algo fosse perturbado. Os amigos,
Mesmo tentando manter o humor, sentiam o coração bater mais rápido e um frio sutil subia pelo corpo, como se a própria noite tentasse avisá-los de que ali nada seria simples. Cada árvore parecia ter olhos invisíveis, e a brisa que passava carregava não apenas o cheiro da terra molhada, mas uma sensação estranha de algo mais antigo, algo que a floresta havia guardado por séculos. Ao redor, nada se movia, mas a consciência deles que poderiam não estar sozinhos fazia o ar parecer ainda mais pesado e denso, sufocante. No silêncio absoluto da noite, um estalo distante, não de galhos quebrados naturalmente, mas de algo que se deslocava com intenção, fez os três congelarem. O vento parecia carregar sussurros que não conseguiam compreender, quase vozes antigas que pareciam chamar por nomes que não eram deles. A clareira, antes promissora, agora se tornava um palco de expectativa, e a sensação de que a floresta tinha vida própria se tornava insuportável. Eles não sabiam, mas aquela noite apenas começava a revelar os segredos da floresta, e a caminhada que parecia uma aventura agora se transformava em um teste de coragem e percepção, onde cada sombra, cada ruído e cada reflexo nas poças poderia significar algo muito mais antigo e perigoso do que qualquer um deles poderia imaginar. O vento noturno sussurrava entre as árvores, carregando um frio que parecia penetrar até os ossos. Mariana acordou sobressaltada, sentindo a sensação de que algo a observava mesmo na escuridão da barraca. O silêncio era pesado, quase sufocante, e no meio dele surgia um som baixo e ritmado, como se algo arranhasse a madeira de uma árvore próxima com intenção deliberada. Cada raspada parecia se prolongar, vibrando pelo ar úmido e frio, e a mente dela começou a imaginar formas que se escondiam entre as sombras. Ela tentou despertar os outros, mas hesitou. Um cheiro metálico misturado à terra úmida invadiu suas narinas, frio e intenso, fazendo seu estômago revirar. O barulho continuava, compassado, como o passo de algo que seguia um ritmo antigo, conhecido apenas por aqueles que a floresta queria alertar. O coração de Mariana batia acelerado, e cada fibra de seu corpo tremia, em alerta máximo. Com cuidado, ela abriu a barraca e direcionou a lanterna para o perímetro. O feixe de luz iluminava apenas alguns metros, e além dele, a escuridão parecia sólida, como se engolisse que fosse revelado. Nos troncos próximos, ela percebeu marcas profundas, arranhões que pareciam feitos por unhas compridas ou garras afiadas. A madeira estava marcada de forma irregular, quase como se a floresta tivesse registrado cada presença ali antes deles. Então, ela viu os olhos. Pequenos pontos luminosos surgiram entre as árvores, refletindo a luz da lanterna. Eram muitos, surgindo de repente, imóveis e atentos, observando sem piscar. A pele das criaturas não era visível, mas a forma dos pontos brilhantes dava a sensação de que corpos altos e delgados se escondiam entre os troncos. Cada piscar da lanterna parecia fazê-los desaparecer, apenas para surgir novamente em outro ponto, acompanhando cada movimento. O medo tomou conta, um frio que subia pela espinha, deixando os músculos rígidos. Mariana recuou para dentro da barraca, tentando respirar devagar, mas a sensação de que algo pairava sobre eles era esmagadora. Quando chamou os amigos, a voz saiu trêmula, carregada de tensão. Eles perceberam o mesmo brilho entre as árvores, sentiram o peso da floresta, como se ela tivesse consciência, como se estivesse observando e testando-os, decidindo se continuariam vivos. O grupo tentou manter a calma, mas cada movimento parecia provocar reação, cada suspiro era percebido. A clareira que antes oferecia espaço para respirar agora parecia uma prisão, um ponto focal de observação de algo que eles não conseguiam entender. O que começou como curiosidade agora se transformava em alerta constante. Cada som, cada sombra, cada reflexo era suspeito, e a floresta parecia guardar segredos que nunca deveriam ser perturbados. Eles não sabiam ainda, mas aquela noite seria apenas o começo de encontros que desafariam toda a percepção de realidade, mostrando que algo ancestral habitava aquelas árvores que os observava com paciência infinita. O amanhecer trouxe uma luz fraca, filtrada pelas copas densas das árvores, lançando sombras longas e ondulantes sobre o solo coberto de folhas úmidas. A floresta, que na noite anterior parecia apenas silenciosa, agora tinha uma presença palpável, quase consciente. O caminho percorrido parecia distorcido. Troncos caídos bloqueavam a trilha, galhos se projetavam de forma inesperada, e o chão irregular forçava os jovens a avançar com cuidado, desviando de cada obstáculo.
Cada passo era acompanhado de um render discreto, que parecia se multiplicar pelo silêncio absoluto, tornando o ambiente mais ameaçador. O ar estava pesado, impregnado com um cheiro de vegetação em decomposição misturado a um odor metálico indefinido, que parecia penetrar na pele e nas roupas. Os sussurros a noite anterior surgiam novamente, agora mais claros, vindo de direções distintas, repetindo palavras sem sentido, mas carregadas de intenção. Cada frase parecia arrastar uma energia fria que se infiltrava nos ossos, aumentando o peso no peito e acelerando os batimentos cardíacos. Enquanto avançavam, o grupo percebeu algo se movendo entre os troncos à distância. Primeiro foram apenas sombras indistintas, mas então uma figura se revelou. Alta, esguia, com membros longos e desproporcionais, a pele acinzentada, rugosa, lembrando casca de árvore. A cabeça alongada tinha olhos que brilhavam como brasas apagadas, refletindo a luz difusa do amanhecer. A criatura avançava lentamente, mas cada movimento era calculado, estudando-os, avaliando cada detalhe, e a ausência se tornava a observação ainda mais angustiante. O grupo parou, imobilizado pelo medo. O silêncio era absoluto, mas pesado, como se pressionasse cada músculo do corpo, tornando impossível qualquer decisão. A mente gritava para fugir, mas o corpo permanecia paralisado. O sol nascente não trazia conforto, apenas iluminava ainda mais a estranheza da floresta, mostrando contornos que antes passavam despercebidos, revelando troncos deformados e sombras que se contorciam em formas quase humanas. Enquanto tentavam recuperar o controle, mais figuras começaram a surgir entre as árvores, movendo-se silenciosas, observando cada passo, como se a própria floresta tivesse se tornado um labirinto vivo, capaz de dobrar o espaço ao redor deles. Cada sombra parecia flutuar levemente acima do chão, contornando obstáculos com uma velocidade e precisão que desafiavam a lógica. O tempo parecia se arrastar. Minutos se tornavam horas enquanto caminhavam cautelosamente, sentindo a tensão crescer a cada passo. O vento, que antes soprava leve, agora trazia um sussurro contínuo que parecia vir de dentro da própria terra, reforçando a sensação de que estavam cercados, vigiados por forças invisíveis. Cada detalhe, o movimento de uma folha, o estalo de um galho, o reflexo da luz nos olhos das criaturas, se transformava em ameaça. O grupo percebeu, finalmente, que haviam adentrado um território proibido, um espaço onde a floresta e as criaturas agiam em conjunto, moldando o ambiente, manipulando o medo, testando cada reação. O silêncio, as sombras e os sussurros eram armas, e a sensação de que aquele não seria o último encontro com essas entidades se tornava cada vez mais concreta e inevitável. O crepúsculo caiu rápido, tingindo a floresta de tons alaranjados e cinzentos, e logo a escuridão se espalhou como um manto pesado. O acampamento, que ainda mantinha resquícios de normalidade durante o dia, agora parecia ter desaparecido, engolido pelas sombras das árvores que se fechavam ao redor. Cada galho, cada tronco projetava formas distorcidas, fazendo a trilha parecer labiríntica, como se a floresta tivesse vida própria. As vozes começaram novamente, desta vez mais altas, ecoando entre as árvores em uma cadência quase musical, mas carregada de ameaças. Eram frases sem sentido, sussurradas em uníssono por centenas de pequenas vozes que pareciam surgir de todos os cantos, envolvendo o grupo. O ar gelado penetrava cada camada de roupa. Cada respiração parecia arrastada, como se a própria atmosfera quisesse aprisionar os pulmões. Mariana e André tentaram reforçar a barraca, empilhando galhos e pedras, mas o esforço parecia inútil. Algo na floresta reagia aos seus movimentos, como se estivesse observando e manipulando cada ação. As lanternas piscavam constantemente, lançando clarões intermitentes que apenas destacavam os contornos longos e desproporcionais das criaturas entre as árvores. Cada clarão revelava corpos esticados, membros que se dobravam de formas impossíveis, e olhos que refletiam a luz com intensidade sobrenatural. As criaturas surgiram em maior número. Seus passos eram silenciosos, mas o solo parecia vibrar com a proximidade delas. Eram sombras vivas, contorcendo-se entre troncos e galhos, movendo-se padrões que desafiavam a percepção humana. Algumas surgiam à frente, bloqueando a fuga, outras atrás, impedindo que olhassem para trás. A floresta inteira parecia participar da caçada, empurrando-os para um centro invisível, onde algo aguardava. Rafael, desesperado, correu pelo que acreditava ser a trilha de saída.
O chão irregular, coberto por folhas molhadas e galhos, dificultava cada passo e o medo tornou a coordenação quase impossível. Ele sentiu que o espaço se estreitava, que cada árvore parecia se aproximar, guiando para o encontro inevitável com as criaturas. O som dos passos atrás dele não era apenas auditivo, era sentido nos ossos, na pressão no peito, um aviso constante da proximidade mortal. Mariana e André se agarraram às mãos, tentando manter o foco. O vento carregava novamente os sussurros, mas agora com tonalidades quase inteligíveis, como se as entidades tentassem comunicar algo, uma intenção que não era humana. As árvores pareciam se contorcer para observá-los, as sombras se alongavam e se multiplicavam, e cada respiração trazia um frio que queimava a garganta. A noite parecia eterna. Cada passo, cada tentativa de fuga era contestada pela floresta e pelos seres que a habitavam. O tempo se distorcia. Minutos se arrastavam em horas de tensão, e a linha entre realidade e ilusão desaparecia. O grupo percebeu que não apenas estavam sendo perseguidos, mas também estudados, testados, como presas em um ritual antigo que se repetia há séculos. O medo cresceu até ocupar cada pensamento. Cada sombra se transformava em ameaça, cada sussurro em uma ordem silenciosa de rendição. O coração acelerado, o suor frio e a respiração ofegante tornaram-se constantes, e a floresta, que antes parecia apenas escura, agora era um labirinto vivo, inteligente e cruel, onde a sobrevivência dependia de mais do que força ou velocidade, dependia da sorte, parecia já ter abandonado aqueles jovens. A escuridão da noite parecia ter engolido a clareira por completo. Mariana e André estavam exaustos, cambaleando entre árvores retorcidas e galhos quebrados, mas cada passo levava de volta ao coração da floresta, como se um fio invisível os conduzisse até um destino inevitável. O acampamento, que ainda existia em seus pensamentos, agora era apenas uma memória borrada, substituído por um espaço onde a realidade parecia moldada por mãos invisíveis. Quando chegaram à antiga clareira, perceberam que tudo havia mudado. O chão, antes coberto de folhas e terra, agora mostrava marcas profundas. Estranhas linhas circulares e símbolos vermelhos se brilhavam fracamente à luz da lua filtrada pelas copas. Rochas haviam sido rearranjadas em um círculo quase perfeito, lembrando um altar antigo. O ar carregava um cheiro metálico e acre, misturado com umidade e algo indefinível que queimava a garganta. Entre as árvores surgiram dezenas de criaturas. Seus corpos se contorciam de formas impossíveis. Os membros longos pareciam brotar de troncos e raízes como se fossem parte da floresta. Os olhos, em brasa apagada, refletiam a luz com um brilho sobrenatural. O silêncio era absoluto, interrompido apenas por sussurros que se misturavam ao vento, formando uma sinfonia de ameaças invisíveis. Então, uma figura maior emergiu do centro do círculo. Era o líder, uma presença imponente e ancestral. Seu corpo estava coberto de marcas tribais e chifres que se erguiam da cabeça, curvando-se para cima como galhos de árvores mortas. Seus olhos vermelhos profundos pareciam perfurar a alma de Mariana e André. Nas mãos segurava um cajado feito de ossos entrelaçados com raízes, cada detalhe impregnado de uma energia antiga e cruel. O líder ergueu o cajado e o chão tremeu sob os pés dos jovens. As vozes, que antes sussurravam, agora se elevaram em um coro ensurdecedor, como centenas de vozes antigas ecoando simultaneamente. A luz da lua parecia distorcer-se, formando sombras que se contorciam e dançavam em um ritmo macabro. Mariana sentiu cada célula do corpo congelar, o ar pesar sobre seus ombros, como se a própria floresta quisesse fundi-los à sua essência. As criaturas cercaram o grupo em silêncio, cada passo lento e calculado, como se participassem de um ritual. Mariana e André perceberam que a floresta não era apenas hostil, era consciente. Cada árvore, cada raiz, cada pedra parecia mover-se com intenção, guiando-os para o centro do círculo, onde a presença do líder se tornava esmagadora. Mariana tentou gritar, mas o som ficou preso na garganta. André tentou correr, mas o espaço parecia se dobrar, encurtando a distância entre ele e as criaturas. Cada suspiro era sentido como um peso nos pulmões, cada movimento dificultado por uma força invisível que o segurava. O ritual, embora silencioso em gestos, transbordava ameaça em cada detalhe. O círculo de pedras, os símbolos vermelhos, os sussurros transformados em uma sinfonia de julgamento.
A figura líder ergueu o cajado mais uma vez, e todos os seres em círculo repetiram um único gesto, ergueram os braços como se invocassem algo antigo. Mariana e André sentiram a realidade tremer, ouviram o eco de vidas passadas, e o mundo ao redor pareceu se dissolver. O frio era insuportável, como se cada molécula do ar tivesse se transformado em gelo. E então, o silêncio absoluto. Mariana sentiu o peso da floresta desaparecer de repente, mas o vazio que ficou era ainda mais aterrador. André, olhando em volta, percebeu que a clareira estava vazia. As criaturas haviam desaparecido, deixando apenas os símbolos no chão como lembrança do que aconteceu. Mas algo permanecia. Uma presença invisível que os observava, uma marca silenciosa que ninguém mais poderia ver. O último som que Mariana ouviu antes de desmaiar foi um sussurro profundo, antigo e inescapável, que parecia vir do próprio coração da floresta, atravessando o tempo e a memória. Vocês agora pertencem a nós. Quando acordaram, a floresta estava silenciosa e o sol começava a nascer, filtrando luz sobre árvores imóveis e troncos quietos. Mas Mariana e André sabiam, no fundo da alma, que nada havia acabado. A presença que os caçou naquela noite continuava lá, invisível, esperando, e a floresta nunca mais seria apenas um lugar de aventura. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!